Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso. Hoje é a aula 4 de Soteriologia, a doutrina da salvação. Na aula passada nós estudamos sobre a doutrina da graça de Deus, a doutrina da expiação pelo sangue, a doutrina da redenção e a doutrina da propiciação. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a doutrina da fé salvífica, a doutrina do arrependimento e a doutrina da confissão e a doutrina do perdão de pecados. A doutrina da fé salvífica, que nós vamos ver a partir de agora, tem a ver com a fé para a salvação. A fé não é para crer, sem provas. Ela é baseada na maior de todas as provas que possamos ter acerca da fé, que é a Bíblia. A fé é um fato. A fé também é um ato. Manifesta-se por ações, por obras. Há dois aspectos da fé: o aspecto ativo e o aspecto passivo. A fé ativa diz respeito a nosso viver, a nosso agir, o nosso trabalhar para Deus. Já a fé passiva se relaciona com a fidelidade do crente a Deus, ao seu Senhor, e sua firme perseverança. Aqui na letra A nós vamos ver como a fé salvífica se manifesta. A fé salvífica tem a ver com o pecador em relação a Deus. Salvação não é o que eu devo fazer, mas em quem devo crer para me salvar. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 dizem assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O pecador, ele confessa a Cristo e crê nele como Senhor e Salvador de sua vida. Ainda falando sobre a fé salvífica, vamos ver aqui sobre a defesa da fé. A fé, ela deve ser conservada, porque ela é essencial à vida cristã. Mas, ao mesmo tempo, o crente deve defender a sua fé. No mundo de tanta confusão religiosa, de tanto antagonismo religioso, o crente deve defender a sua fé. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo: combati o bom combate e guardei a fé. Então, para isso, o crente deve conhecer a palavra de Deus, conhecer os princípios doutrinários da sua fé para poder defendê-la. Nós temos aqui na letra C outras expressões da fé. O significado desse termo fé varia no Novo Testamento. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ela é uma das virtudes do fruto do Espírito, expressando fidelidade. Existem ainda outras expressões da fé. A fé é um dom do Espírito Santo. A fé também é o evangelho completo. A fé é a confiança absoluta em Deus como o protetor, como o escudo. E a fé é a fé que santifica. Então nós temos várias expressões e vários significados para a palavra fé no Novo Testamento. Vamos aqui para a doutrina do arrependimento. O arrependimento é uma doutrina básica quanto à salvação. Foi por isso que Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, conforme está lá em Lucas 24,
e versículo 47. O verdadeiro arrependimento produz 5 reações por parte do homem: convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado e conversão do pecado. Então, com relação ao pecado, o homem tem que ter essas 5 reações, né? Convicção, contrição, confissão, abandono e conversão. O arrependimento sincero é uma das características nos verdadeiros avivamentos, bem como nas pessoas, né, que querem se conservar espiritualmente avivadas. O arrependimento deve sempre acompanhar o crente. Isso demonstra a sua humildade, a sua dependência de Deus, né, o seu interesse em manter comunhão sincera com Deus. A doutrina da confissão. No grego, o verbo confessar é homologel, e confissão é o termo homologia, é de onde vem a palavra em português, né, homologar. Então, quando eu digo homologar em português, vem da palavra grega homologia, ou do verbo, né, homologel. Homologar no português é reconhecer oficialmente. Então, a confissão é um ato de reconhecimento do pecado. No sentido bíblico, confissão não se refere primeiramente a confessar os pecados apenas, né? Significa também concordar com o que Deus diz sobre nós, né? Na sua palavra, bem como reconhecer os pecados, as faltas, como sendo nossos e admitir os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e declará-los e confessá-los, é claro. Vemos em Hebreus 3:1 que Jesus Cristo é o sacerdote da nossa confissão, ou seja, a quem confessamos quanto à nossa salvação e tudo mais pertinente à fé. Em 1 João capítulo 1 e versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui nós temos na letra A os elementos da confissão. De acordo com 1 de João 1 e 9, a confissão deve ser contrita e definida, ou seja, fala dos nossos pecados. Observe que são pecados, ou seja, está no plural. Outro elemento é a renúncia ao pecado. E quanto for o caso, né, a confissão deve ser com restituição. Bom, vamos para a chamada confissão secreta, confissão pessoal e confissão pública. A confissão secreta é a confissão feita somente a Deus, aquele ato em que o pecador ofendeu apenas a pessoa de Deus, né? Então ele confessa apenas a Deus. A confissão pessoal é a confissão feita a pessoas contra quem pecamos. Se eu peco contra alguém, eu tenho que confessar a essa pessoa e pedir o perdão dela. E a confissão pública é a confissão feita à igreja, à congregação. São pecados conhecidos e cometidos contra a coletividade, contra a comunidade. Aqui nós temos na letra número 12, né, a doutrina do perdão de pecados. Deixa eu só ajeitar a tela aqui. É importante distinguir perdão divino de perdão humano. Do lado divino, perdão é a cessação da ira moral e santa de Deus contra o pecado e o seu cancelamento ou sua anulação. Visto do lado humano, o perdão é o alívio ou remissão da culpa do pecado que oprime a consciência culpada. Então nós temos aqui na letra A o perdão judicial. É para o descrente,
A condição exigida por Deus para esse perdão é a conversão do pecador, conforme está em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o meio exigido é a fé em Deus. Nós temos o perdão doméstico, é para o Filho de Deus, é aquele que está na casa de Deus. A condição exigida é a confissão dos pecados com arrependimento e o abandono desses pecados. 1 de João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28, verso 13: o que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O meio exigido é também a fé em Deus e segundo a sua palavra. Se a condição exigida por Deus para perdoar o crente faltoso fosse uma nova conversão, seria necessário nos convertermos constantemente. Aqui na letra C nós temos as consequências do crente não querer perdoar. O crente que se recusa a perdoar, não quer perdoar de forma alguma, está tendo uma atitude que afeta a sua comunhão com Deus, de modo individual e de modo coletivo. Afeta ainda a comunhão com os outros irmãos, com a igreja, bem como afeta também o caráter desse cristão e a saúde espiritual de modo geral. Jesus, no seu ensino no Pai Nosso, o único assunto que ele repetiu 3 vezes foi o perdão, ou seja, perdoarmos aos outros. O momento ideal para o crente perdoar o seu ofensor é durante a oração. Até nisso a oração é uma bênção. Crente que ora pouco também vai perdoar pouco ou nunca. Além do perdão entre os irmãos, deve haver reparação do prejuízo, se for o caso. Números capítulo 5, versículos 5 até o 7, dizem assim: e o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao seu Senhor, será culpado. Confessará o seu pecado, fará restituição, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo a quem ele prejudicou. Então aqui termina a nossa aula. Deus abençoe sua vida. Ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo os vídeos, compartilhando, e que você tenha aí um dia muito abençoado pelo Senhor. Obrigado.